E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar sobre o budismo? Seria uma religião, uma filosofia, uma maneira de pensar? Exatamente para ultrapassarmos essas barreiras conceituais, hoje iremos falar sobre o livro Em que Acreditam os Budistas, do britânico Tony Morris. Importante frisar que o próprio Tony Morris foi um budista. Então, o livro está sendo narrado por um budista ocidental, já que todos nós pensamos que o budismo é uma religião somente praticada no Oriente. Isso devido aos filmes, às séries, a toda a mídia que trata o budismo muito relacionado aos chineses, aos japoneses. Mas o budismo não surgiu em nenhum desses países, ele surgiu sim na Índia, durante o período em que os arianos migraram para o norte da Índia e formaram algumas comunidades, pequenos reinos. Foi lá que surgiu o budismo. Então, de lá se espalhou para a China, para o Japão, e aí, do final do século XIX, com muita força no século XX, chegou no Ocidente. E hoje várias pessoas se declaram budistas. Então, é um livro de bolso, é um livro muito curto. Aí, provavelmente aqui você não vai se aprofundar no budismo, mas vai conseguir entender muita coisa sobre ele, né? 150 páginas. Ele é bem sucinto e ele tenta responder realmente em que acreditam os budistas. E aí ele começa até mesmo com uma crítica ao título dessa série, né? Acreditam, já que para o budista, crer não era o mais importante era agir e praticar, não crer e pensar. O budismo é, além de um pensamento, é uma prática, é uma ação que nós tomamos para a nossa vida para melhorar a nossa convivência diante a sociedade, diante a natureza. Então, é um livro esclarecedor que para nós do mundo ocidental que temos essa vida tão corrida, essa vida muito racionalista em busca de lucro, em busca de coisas, em busca de ter, e o budismo faz com que a gente pense sobre o nosso próprio equilíbrio emocional. E por que é que nós estamos agindo como estamos agindo, né? Então, a origem do budismo era é uma história com muito simbolismo e alegorias. Conta a história de um jovem que vivia em um palácio, onde ele não conhecia a realidade fora dos muros do palácio, chamado Siddhartha Gautama. E desobedecendo os seus pais, desobedecendo todas as regras impostas à sua vida palaciana, ele resolveu ultrapassar os muros do palácio. E aí ele acabou descobrindo sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre a pobreza, sobre todas as mazelas que afligem a humanidade. E isso gerou o questionamento dele: por que é que nós sofremos? Onde é que. Se a realidade que ele vivia estava sem sofrimento, como é que o sofrimento poderia existir? Então ele foi para responder esse questionamento, foi para entender o porquê nós sofremos, que o Siddhartha começou a, a passar por um processo que iria culminar em sua iluminação. Então, dentro desse processo, ele, né, largou a vida palaciana e seguiu uma classe de andarilhos que viviam, né, passando por várias dificuldades de propósito para tentar entender a origem do sofrimento, e o Siddhartha Gautama ele foi nisso, né? Ele juntou com uns amigos e saíram caminhando entre a natureza, entre as pequenas vilas, para conseguir compreender aí a origem do sofrimento. Mas ele não conseguiu, né? Encontrou mestres da meditação, então digamos que deu uma pausa, encontrou os mestres da meditação para utilizar esse método, né? Para buscar uma maneira de pensar corretamente. Mesmo assim ele não conseguiu, né? Então ele
percebeu que não adiantava também chegar, ele estava na extrema riqueza, chegar na extrema pobreza para conseguir entender. Então deveria ter aí o que se chama mais ou menos aí de caminho do meio, para ele ter o conhecimento, para chegar a entender a origem do sofrimento. E é interessante isso porque, assim como o cristianismo e as outras religiões, o sofrimento ele é muito importante para as religiões. Sendo que no budismo tem essa questão que eles buscam uma questão mais prática do entendimento disso. Eles não buscam uma solução metafísica para entender o sofrimento. E aí ele, em um determinado momento, ele sentou debaixo de uma figueira e começou a meditar. E foi aí que ele atingiu a iluminação dele, né? Como o livro bem fala, né? Esse despertar do Buda foi bem interessante. Ele teve uma série de revelações transformadoras, uma batalha psicológica contra a negatividade e a distração. Ele se recompilou, compreendeu a interdependência fundamental das coisas e, com isso, a chave para a felicidade. Ele aprendeu a verdade eterna, de que o ritmo da vida cósmica sustentava em seu âmago o seu próprio ser e todos os fenômenos. Ele percebeu que nada no universo é permanente, tudo está em estado fluido. Então, a origem do sofrimento estaria aí, a grosso modo, né, gente, falando, eu não estou aqui fazendo uma propaganda do budismo, não estou querendo converter ninguém, estou buscando entender o pensar e o agir do budismo e como isso é importante, e como isso pode ser importante para a nossa maneira de agir e pensar também. Então, o Buda, no caso, né, após a iluminação já não era mais Siddhartha Gautama, e sim o Buda, ele viu aí que existe um desequilíbrio na maneira da gente viver, na maneira da gente desejar. Às vezes o que nós desejamos não é aquilo que a gente pensa que vai trazer felicidade. E quando nós nos apegamos a esse desejo, nós estamos fazendo mal tanto à sociedade como à natureza. Então, fazendo um elo aí com o mundo atual, né, o canal Leitor da Montanha, já em relação a querer a preservação da natureza, o budismo ele é interessante em sua origem já para pensar isso aí. A ganância e o desejo de ter, né, o de ser o objeto, faz com que nós sofremos, faz com que nós desejamos e isso acaba ocasionando na destruição daquilo que tem valor, aquilo que realmente dá valor à nossa existência. Então, é bem interessante essa parte do budismo de pensar o cosmos, a organização de tudo, no sentido só. Então, a minha ação aqui, com certeza, ela vai ocasionar outras ações. Então, não existe ações isoladas. Tudo está conectado. O cosmos está conectado. E às vezes, para alimentar esse desejo de permanência, de uma satisfação, nós acabamos por nós acabamos por nos destruirmos e destruirmos aqueles que estão do nosso lado. Então, como é que nós deveríamos agir? Como é que nós deveríamos fazer para evitar isso, né? Então, o budismo ele trabalha muito com a questão da meditação. A meditação é exatamente é uma prática muito comum no budismo para que possamos ter esse equilíbrio mental e pensar antes de agir. Então, você pensa aí, por exemplo, uma água com barro misturada, agitada, e é a nossa mente. E aí você tem que fazer a meditação exatamente para os sedimentos baixarem e a água ficar limpa. É a sua mente limpa. E a partir daí você vai raciocinar e vai conseguir entender o que é melhor para você e entender que o que é melhor para você é melhor para os outros também. E isso vai mudar a sua maneira de viver. O Tony Morris ele trabalha muito com a ideia dos três venenos. E é interessante isso que o budismo sempre tem, né? As quatro nobres verdades, os três venenos. Eles usam muitos números para que você aprenda algumas regras
da boa convivência. Esses 3 venenos seriam a ganância, o ódio e a ignorância. Então, nós devemos transformar esses 3 venenos em remédios para conseguir viver bem. Só que isso é muito difícil. O Buda ele conseguiu isso, ele foi iluminado. E quem consegue atingir esse estágio aí de conseguir, né, ultrapassar, né, o desejo da ganância, ultrapassar a ira ligada ao ódio, ultrapassar a ignorância e buscar um conhecimento mais correto, quem conseguir fazer isso atingirá a iluminação. E isso deve ser uma prática diária. O iluminismo que hoje está presente nessa ideia da racionalidade técnica faz com que a gente esqueça que existem emoções, que nós não somos totalmente racionais, nós somos sentimentais também. E aí, ao negar esses sentimentos, acabamos por cometer alguns erros. Então, por isso que eu acredito que o budismo é muito interessante para o mundo ocidental. Então, assim, o vídeo já está aí há mais tempo do que eu queria que tivesse, mas tem muito a ensinar, entendeu? Eu acho que dá para gravar até outro vídeo falando mais de budismo além desse aqui. Tem muito o que ensinar. É uma prática. Respondendo aquilo que eu fiz no começo do vídeo, o budismo é mais uma prática, é um agir, uma maneira de você viver bem em sociedade, viver bem consigo mesmo. E importantíssimo, um pensamento, uma forma de pensar importantíssimo para refletirmos sobre os problemas que agravam a nossa sociedade hoje. Então por hoje é só, pessoal. Agradeço vocês por ter acessado o canal. Pretendo continuar gravando mais vídeos e isso aqui é só o começo, entendeu? Em que acreditam os budistas é só o começo. Isso aqui, digamos que é a porta que você vai entrar nesse universo tão interessante que é o budismo. Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima.